A voz de seu projeto chegando até seu público. Cláudia Akiko Locuções. Contato na descrição. Fala galera, o Universo Evangelion está começando. No vídeo de hoje eu vou comentar com vocês, falar pra vocês. Eu vou conversar com vocês como foi que eu conheci Evangelion. E essa galera vai ser uma grande oportunidade porque eu tenho dificuldade para falar sobre a minha vida com as pessoas, principalmente aqui na câmera, porque eu sou muito reservado. No vídeo de hoje vocês vão saber como eu conheci os animes na minha vida e principalmente como Evangelion veio calhar aqui na minha vida. E por que eu tô aqui no YouTube para falar sobre isso? Gente, eu espero que o vídeo seja divertido e engraçado, porque vai vir muita coisa aqui que talvez alguém vai se identificar. E só um recado, no próximo vídeo vem a segunda parte da Yui Ikari. E depois que eu lançar o vídeo da Yui, vai vir o crossover entre Evangelion e Fullmetal. Finalmente! Os animes começou na minha vida exatamente em 1998. Sim, atrasadíssimo. Várias coisas aconteceram nesse processo que impediu que eu conhecesse animes antes. Vamos entender um pouco a história familiar. Primeiramente, os meus pais, eles eram religiosos fervorosos. Eu sempre morei em interior, cidade pequena, e bairro. Naquela época, a gente não tinha televisão. Isso porque o que mais falava nos cultos de igreja é que televisão era coisa do capeta, do diabo, ou sei lá que seja. Os meus pais simplesmente abominavam o fato de ter uma televisão em casa. Porém, isso não impediu que a gente conhecesse pessoas que tivessem televisão. Então a gente começou a frequentar as casas de amigos e ficar até tarde da noite, até madrugada lá. Porque a gente era uma grande novidade pra gente. Só que os meus pais começaram a perceber que a gente estava mais fora de casa do que dentro. Nem vindo pra comer, nem pra usar o banheiro. Aí não dá certo, né? Foi então que a minha mãe achou isso uma loucura e disse pro meu pai o seguinte: vamos trazer a televisão pra casa, porque senão a gente vai perder os nossos filhos. E o meu pai disse pra ela o seguinte: jamais. E aconteceu que os dois começaram a tretar fortemente sobre isso. Porque minha mãe não queria que a gente ficasse fora da casa por causa disso daí. A gente era criança, não tinha muito o que fazer. E gente, TV nos anos 90 era feita para hipnotizar você que era criança. Era desenho, comercial de brinquedo o tempo todo, não tem como. Foi então com muita persistência minha mãe conseguiu achar para comprar uma televisão velha da Sony. Tubo, tipo anos 80 mesmo. Mas que com bastante batidinha assim na parte da direita dela, pegava um pouquinho de cor. Botões ali que você rodava, nem clicava, não tinha nem controle. Era uma TV velha pra caramba. Esse foi um dos percalços. O segundo percalço era a questão financeira. Sim, a gente era muito pobre. A gente morava numa única casa com 7 pessoas e a casa ainda estava em construção. Apesar dessas dificuldades financeiras, a gente era muito feliz, cara. Isso nunca atrapalhou na nossa vida. Mas a treta mesmo ficava entre ele e minha mãe por conta da televisão e os filhos e etc. Tá, agora com a TV em casa deu tudo certo? Não. É aí que a coisa começa a ficar muito pior. Porque eu tinha que disputar a TV com 5 pessoas. E sem falar do boss master, chamado pai. O mesmo pai que não queria televisão em casa descobriu que existe o jornal. Sim, o meu pai, ele nunca quis televisão na casa, mas a partir do momento que ele viu aquele troço ligado e começou a passar Jornal Nacional, ele descobriu um outro universo. Eu poderia até brigar com os meus irmãos e a gente podia se arranjar nos horários que a gente podia assistir. Mas com meu pai não tinha como disputar, cara. Ele sempre tomava a televisão pra ele. E ai de você tentar falar alguma coisa. Então, na realidade, em 98, mesmo tendo televisão em casa, eu não consegui sequer assistir anime nela. No entanto, eu tinha uma grande esperança. Um dos meus irmãos falou o seguinte, que quando ele começasse a trabalhar, ele ia comprar uma televisão. E aí tudo isso ia acabar. Porque assim meu pai ia ficar com aquela televisão e a gente ia ficar com a televisão do meu irmão. Ao saber que o meu irmão conseguiu a televisão, o meu pai rapidamente agiu sobre a fé dele. Que foi querer pegar a televisão dele e jogar fora, porque afinal de contas era coisa do diabo. O diferencial aí é que ele não podia fazer isso, porque o meu irmão ralou pra comprar aquela TV, cara. Então ele não podia simplesmente chegar e jogar fora. Deu treta de novo, minha mãe se interviu, impedindo que ele jogasse a televisão. A gente ficou com a televisão. Se ajustamos nos horários para assistir, inclusive até tive uma videogame, comecei a jogar nela. E aí
Só é. Mas em 98 eu tinha pegado o finalzinho dos animes. Inclusive o que tava passando na manchete era tudo reprise. Tempos depois a manchete fechou, cara. Não tinha mais nada pra ver. Porém, gente, eu morava em bairro. Eu ainda não tinha ido pra cidade. Porque na cidade era um outro universo, um outro planeta. Era uma outra sociedade. Foi então aí que eu fiz amizades novas. Eu fiz amizade com quem tinha dinheiro e fiz amizade com quem conhecia quem tinha dinheiro. Essa galera conseguiu ter nas suas casas as TVs pagas. Então começaram a assistir a Locomotion, que era muito anime. Depois vinha a Animax, que também tinha muito anime. E também foi na cidade que eu conheci as revistas de videogame, rapaz, Anime Do, Anime Max, Ultra Jovem, uma tonelada de revista que só falava sobre anime. Mas foi em meados de 2002 que na classe da aula alguém falou de um anime novo que estava acontecendo por ali. O meu arquirrival intelectual da classe abriu a boca dizendo o seguinte. Ele disse o seguinte: gente, eu tô assistindo um anime mó da hora. É um anime que fala sobre anjo, coisa do tipo, chamado Evangelho. Ó, galera, é o seguinte, naquela época o pessoal não tinha muito padrão de conhecimento para falar das coisas não, tá? Então eles não tinham exatamente o que era o Evangelion do que é hoje. Era uma molecada muito mais jovem que gostava de assistir qualquer tipo de anime e não tinha muito padrão de conhecimento para as coisas para explicar, saca? Então ele disse que era um anime da hora, que era legal, porém ninguém conseguia entender a história do que estava por trás do anime, ninguém conseguia passar para mim o que realmente rolava no anime. Por conta disso eu também não tinha interesse em conhecer naquele momento. E outra, cara, eu não tinha nem como pagar uma TV paga pra mim assistir o anime, né? Não sabia quem tinha nem VHS, não sabia de nada. Tava longe da minha realidade. Mas foi em 2005 que eu comprei uma revista Dragão. E essa revista era uma revista de RPG. Não esses RPGs de game, tá? Não é RPG eletrônico. Mas sim o lendário RPG de mesa. Para quem não manja, é o seguinte, existe um RPG de mesa onde tem um sistema de jogo, os dados, o mestre e os jogadores. Se você correr hoje atrás disso, é até mais fácil você conseguir os livros e sistemas de jogos. Então eu me apaixonei pelo RPG e eu passei 10 anos da minha vida mestrando um jogo de RPG. Eu tinha muita facilidade para contar história e criar história. Então isso me proporcionava uma boa narrativa para construir histórias de RPG. Então eu fiquei por 10 anos mais mestrando jogos do que simplesmente jogando. E na revista Dragão eu conhecia o Evangelion porque lá tinha uma adaptação do anime para jogar o RPG dele, cara. E conforme eu ia fazendo a leitura, ficava cada vez mais interessante e isso me chamou a atenção. Só que aquele tal negócio, eu ainda não tinha internet, não tinha como baixar, não sabia nem fazer download, eu era totalmente leigo nisso. Então tudo que eu sabia de Evangelion no momento é o que a revista me proporcionou. Mas em 2007 isso tudo mudou. 2007 foi o ano da mudança. E essa mudança se deve a uma única pessoa, gente. Se não fosse por ela, esse canal não teria como existir. Em 2007, então, eu me inscrevi para fazer um curso na minha cidade. E nesse curso eu conheci a pessoa que me apresentou o Evangelho. Essa pessoa se tornou a minha amiga, essa pessoa se tornou a minha namorada, essa pessoa se tornou a minha noiva. E essa mesma pessoa se tornou a minha esposa. E essa mesma pessoa se tornou mãe da minha filha. Essa gente, eu gostaria muito de falar o nome dela para vocês, mas ela já me disse que quer preservar a sua identidade, ela não gosta de se expor. Quem sabe um dia ela aparece aqui. Quem sabe, né? Vamos ver no que vai dar. Mas então, no tempo que nós tínhamos a amizade, ela me convidou para ir na casa dela. Nisso tudo que a gente já tinha trocado aquela bola que a gente gostava muito de anime. No dia que eu fui na casa dela, exatamente no primeiro dia, ela me perguntou se eu conhecia um anime chamado Evangelho. Eu disse pra ela o seguinte: oi, já ouvi falar? Nunca assisti? Quero ver. Então ela me mostrou o episódio Azuka Ataca. E foi exatamente nessa cena. Foi a cena que a Azuka comanda a unidade 02, saltando nos navios de um para o outro. Eu fiquei extremamente impactado com aquela cena. Por quê? Vamos lá. Primeiro, a cena era muito bem desenhada. A narrativa de como ela foi feita me chamou muita atenção. Eu achei muito legal aquilo. E aí me acendeu o interesse de conhecer Evangelho. Depois, cara, ela trouxe para mim os filmes do Rebuild e também a série para eu assistir. Porém, eu não comecei a assistir a série primeiro. Eu comecei a assistir os Rebuilds. Depois eu tive muito mais interesse e fui pra série. Cara, depois que eu assisti Rebuild e a série, eu passei 3 meses
estudando sobre o Evangelho. Acontece que eu fiquei tão fascinado com o Evangelho que eu falei para ela o seguinte: existe muito mais além dos episódios aqui nesse anime. E naquela época, galera, não tinha nem Facebook, tá? Não tinha grupo, nem nada. Eu comecei a criar as teorias na minha cabeça de coisas que não tinham ligações com outras coisas. A minha vontade de entender o Evangelho, tudo que eu podia alcançar, era tão grande que eu não parava de mergulhar naquilo que eu estava vendo ali. Alguns anos depois, eu tinha uma vontade grande de ter um canal no YouTube e não começou por esse, longe disso. Começou com um canal chamado Arte e Enredo. A proposta era bem simples, gente, era assistir uns animes e contar o enredo desses animes que eu assistia. E eventualmente eu comecei a criar alguns conteúdos de Evangelion para esse canal, e é os que tinham mais views por lá. Não demorou muito tempo, em menos de um ano, o YouTube derrubou o canal, cara. Aí eu perdi tudo que tinha de Evangelion até construído e outros animes também. Mas isso foi uma coisa muito boa e foi um grande presente. Foi aí então que ela chegou e perguntou para mim o seguinte: agora que você não tem mais os vídeos lá no canal do Arte e Enredo, então por que você não faz só um canal para falar de Evangelho? A princípio eu não topei. Eu realmente não quis falar. Sério, eu devo ter aí enxugado por uns 5 meses depois que o canal antigo morreu, e eu realmente não achei interessante de fazer um canal de Evangelho. Sério mesmo. Se eu fosse falar sobre Evangelho, eu não gostaria de falar igual eu fiz no antigo canal, que era apenas narrando um texto ou coisa do tipo. Eu queria falar na frente da câmera. E quando eu comecei a testar a câmera para isso, e eu vi que a minha vista, a minha visão, estava dando uma série de desconcertadas que sempre acontece, eu comecei a ficar frustrado. Eu também percebi que quando eu fixava o olho na câmera, a minha vista ardia, que me deixava mais frustrado ainda. E o receio de aparecer na frente da câmera me fez pensar em usar uma máscara. E aí eu entrei em um outro problema pessoal que eu acredito que foi a melhor decisão que eu poderia ter tomado. Vamos lá, na época já tinha muito youtuber que usava máscara. E esse pessoal que usava máscara teve sérios problemas de assédio, porque todo mundo queria saber a identidade deles. E eu sem a máscara tinha medo que alguém pudesse fazer alguma coisa contra mim. Porque afinal de contas, eu ainda até hoje tenho medo da internet, cara. Contas de redes sociais, o fato de expor aqui e falar é uma coisa que sempre me provocou terror. Aí eu percebi que se eu ficasse apegado a isso, não ia dar certo o canal, eu não iria fazer conteúdo, não haveria nem por que de ter ideia. Então a minha esposa chegou até mim, me encorajou, pediu para mim que fosse na frente da câmera e que falasse, simplesmente falasse, não ficasse pensando. Para tomar essa decisão, eu sentei e pensei em 3 lógicas. Primeira lógica, não existia nenhum canal do YouTube no Brasil que falasse sobre Evangelho. Até tem para fora, mas no Brasil não tinha. Segunda lógica, eu tinha muita informação de Evangelho que eu queria passar para frente, eu não queria ficar comigo, eu queria compartilhar com outras pessoas. Não tinha ninguém ao meu redor, não tinha grupo, nem nada. Então o YouTube era a única ferramenta que eu tinha para realmente chegar aqui e falar sobre o Evangelho com vocês. Apesar disso, eu já não considerava mais inteligente e até hoje não considero mais inteligente do que ninguém. Muito pelo contrário, tem muita gente desse lado aí da câmera que é muito mais fera do que eu em Evangelho. Eu apenas me considero persistente e uma pessoa que acredita naquilo que gosta que faz. E a terceira lógica era superar as minhas próprias limitações. Frustração pela vista, ter medo de falar na frente da câmera, e a exposição é uma coisa que uma hora ou outra você tem que vencer na vida, cara. Primeiramente começou com o Dogma Central, mas esse canal acabou dando sérios problemas, eu tive que parar com ele. Por força maior, sabe? Voltei então, fiz um novo canal chamado Universo Evangelion, com a promessa de melhorar e muito os vídeos que eu já fiz no canal antigo, que é o Dogma Central. É assim, galera, agora vocês conheceram um pouco da minha vida e como o Evangelion entrou nela. A gente se vê então no próximo vídeo, Yui Kari Parte 2.